Seu nome é santo, Senhor. O Senhor é santo eternamente. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma aula, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor Jesus. Só o seu nome é santo, só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de todo louvor. Vem com o peso da sua glória aqui, Senhor. Vem com o peso da sua glória aqui, Senhor. Vem com o peso da sua glória aqui, Senhor. Antes de entrar na aula propriamente dita, eu queria compartilhar com vocês do ao vivo e vocês que estão vendo essa aula gravada. Cada vez mais pessoas estão vendo. O Senhor me falou muito sobre sacerdócio e reino. Eu tive a oportunidade de ministrar numa igreja agora, no final de semana passado, numa igreja abençoada, e o Senhor falou comigo: você é um rei, vocês são reis. E naquela nossa fuga, né? Naquela nossa, às vezes, síndrome do impostor, onde a gente não se acha nada. Realmente, a gente não é nada, mas ele é tudo, mas a gente não se acha digno de receber nem o amor dele. O Senhor falou: você é rei. Eu falei: não, Jesus, o Senhor é o rei. E ele disse para mim: eu sou o rei dos reis. Eu sou rei de reis. E você é um rei. E ele foi me mostrando as características dos reinados. Então, assim, quando a gente pensa em rei, a gente pensa em coroa, né? Então, nós temos a nossa coroa. E nós temos a nossa área de influência, né? O rei tem um reinado, tem um terreno, tem um terreno, uma área de influência que ele exerce, onde é a opinião dele, onde ele cuida das pessoas. E o Senhor foi me mostrando as minhas, né? O meu, entre aspas, reino, nas pessoas onde eu tenho influência, nas coisas do Senhor que Ele colocou para que eu tomasse conta, na, naquelas pessoas onde estão sobre a minha área de influência, mas que me abandonaram, que me traíram. Erros que eu cometi, gerências que eu tive que fazer e que tenho que fazer. E na hora, a coroa, a minha coroa, ela foi ficando cada vez mais pesada, cada vez mais pesada, cada vez mais pesada. E eu falei: Jesus, eu não consigo suportar essa carga de passado, presente e futuro do meu reino, da minha área de atuação, da minha vida. O meu reinado é a minha vida. E o Senhor falou para mim: eu sei que você não consegue. É insuportável. As perdas, os ganhos, as perdas tentam te paralisar, os ganhos tentam te desvirtuar. E a minha coroa foi ficando pesada. E ele falou comigo: vai lá em Apocalipse, entende agora? E eu me uni aos 24 anciãos. E eu tive desesperadamente que retirar a minha coroa e jogar aos pés da cruz. Então você, rei, você, rainha, você que tem um reinado, uma área de influência, a sua vida e tudo que a sua vida implica, todas as dificuldades e facilidades que fazem com que a sua coroa fique pesada, joga na cruz. Joga diante dele a cruz. A ele toda a honra e toda a glória, mas a ele também todo o peso, porque assim ele o quis. Assim ele o quis. Porque ele é Rei dos Reis. As decisões que nós não conseguimos tomar, os fardos que nós não conseguimos carregar,
joga diante dele. A nossa coroa é impossível de carregar. Ela exerce uma tentação grande, é um peso de responsabilidade gigantesco. Que o Espírito Santo nessa noite te encoraje a se esvaziar de si. E hoje ele quer ressuscitar sonhos, ressuscitar ânimos. Ele quer trazer ressurreição, porque essa aula fala muito sobre ressurreição. Ele quer, ele quer trazer vida para você que está ouvindo. Amém. Eu sei que assim sai um pouco da aula, mas o Senhor manda a gente falar, a gente tem que falar. Então que essa mensagem alcance em nome de Jesus, quem tiver que alcançar. Boas novas de João. Boas novas de João, o Evangelho de João, as boas novas de João. E hoje nós vamos falar de Lázaro. Nós estamos entrando em João 11. Então vamos ler junto. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e amava Lázaro também. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também, para morrermos com ele. Uau! Uau! Lázaro no original é Elazar, Eleazar na adaptação em hebraico. Aquele a quem Deus ajudou. Na Bíblia, a Bíblia é intencional, Jesus é intencional. Quem está com a gente até aqui, são 13 aulas, essa é a 13ª, 14ª, eu acho. Quem está com a gente desde o começo, perdão, sabe que a gente fala isso muito, eu falo isso muito. Jesus é intencional. E os nomes dos personagens bíblicos retratam aquilo que o Senhor quer comunicar. Então Lázaro foi aquele que o Senhor ajudou. Jesus se hospedava na casa de Lázaro. Jesus era amigo. Jesus era homem, 100% homem. Jesus se relacionava com aquela família. Jesus se relacionava com Lázaro, Jesus se relacionava com Maria, Jesus se relacionava com Marta. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus, e como Deus, ele tinha governo, tinha soberania sobre todas as coisas e continua tendo eternamente. Jesus tinha soberania sobre a morte.
Jesus tem soberania sobre a morte. A morte e a vida, para nós, tem um significado. A morte e a vida, para o Senhor, aquele a qual todas as coisas subsistem, a morte ela tem um outro significado. O Senhor não manda doenças, o Senhor não manda infortúnios, o Senhor não manda morte, mas o tempo habita nele. Ele sabe de todas as coisas, porque ele já está lá na frente, assim como ele está agora no passado. Jesus, ele não. O Cronos, o tempo que nós conhecemos, o Senhor está além dele. Essa linearidade de causa e efeito, isso não tem efeito sobre o próprio Deus. Ele já sabia o que ia acontecer com Lázaro. O coração de Deus é sempre bom. Ele não manda doença para provar pontos de vista. Isso faria dele um Deus mau. Mas o Senhor é amor, Deus é justiça, mas Deus também é misericordioso. E ele usa todas as coisas, lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham de acordo com o seu propósito. Ele usa todas as coisas para que coopere com o propósito dele, porque todas as coisas cooperam com o propósito dele, nós só estamos no caminho. Porque a palavra dele, ela é fadada ao êxito. A vontade dele é inerrante. A vontade dele não tem como dar errado. É impossível. Ela vai se cumprir. A palavra do Senhor, o propósito do Senhor vai se cumprir. E se cumpriu utilizando o infortúnio de Lázaro, que o Senhor reverteu para a glória de Deus. E para nós, o Senhor reverteu a morte de Lázaro para nós, porque o Filho sendo glorificado, nós observamos a glória de Deus e, como vocês vão ver ao longo desse capítulo, trouxe vida no meio da morte. Trouxe vida no meio da morte. E ele sabe as nossas limitações. Quando Marta ouviu soube da doença do irmão, ela imediatamente mandou chamar Jesus. Maria e Marta mandaram chamar Jesus, porque quando você anda com Jesus, como elas andaram com Jesus, nós sabemos a fonte da solução de todas as coisas. Então, assim que Lázaro ficou doente, a primeira coisa que veio no coração das irmãs foi: a solução para isso é Jesus. A revelação ainda estava se descortinando para essa família. A revelação de quem Jesus era ainda estava em andamento para essa família, mas elas sabiam que a solução vinha de Deus, a solução vinha do alto. Então elas mandaram chamar Jesus. E mandaram a seguinte mensagem: Senhor, aquele a quem amas. Porque quando nós nos sentimos amados por Jesus, nós clamamos a Ele de uma outra maneira: Jesus, eu sei que o Senhor me ama. Me ajuda. Quando nós nos sentimos amados por Jesus, nós temos certeza que Jesus é por nós. Ele não vem em nosso socorro porque o cristão, ele já abriga o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus sem limites. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é Jesus em nós, é Cristo em nós. Então não é vem Jesus. Quando nós nos sentimos amados, nós clamamos por aquele que já habita em nós com a certeza
que o mais ele fará. Como elas tiveram certeza que Jesus viria ao socorro delas. Isso é lindo demais. E o amor de Deus, presta bem atenção nisso, o amor de Deus, o amor de Jesus, ele se mistura ao propósito dele, porque nesse momento ele já está próximo da crucificação. Então, o que moveu ele de volta para o centro da Judéia, porque Betânia é Judéia, né? Ele falou, vamos voltar para a Judéia, mas Betânia é Judéia. Provavelmente ele estava falando do centro da Judéia, do epicentro, onde ele estava sendo perseguido, inclusive. Então, o amor e o propósito dele se confundiram, porque ele voltaria para o lugar onde ele estava sendo brutalmente perseguido. Então, o amor àquela família moveu ele de volta para um lugar perigoso, que era o propósito dele também. Então, o amor e o propósito do Senhor Jesus são difíceis de se dissociar, porque o propósito dele é encapsulado no amor e o amor dele é encapsulado no propósito dele. O propósito dele é nos salvar, o propósito dele é nos amar. O propósito dele é enfrentar o que ele tiver que enfrentar para nos resgatar, para nos ressuscitar, para nos trazer vida. Era isso que estava apontando esse retorno para a região perigosa. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Porque os discípulos se preocuparam. Porque eles sabiam com os olhos humanos o que estava esperando eles. Os nossos olhos humanos são limitados. Nós, muitas vezes, vemos ondas, perigos, riscos. Mas quando o Senhor fala vamos, nós vamos. Quando o Senhor fala vai, você vai. Nós temos que ir, porque o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Então, se o Senhor falar para nós irmos, nós temos que ir. Mesmo com medo. Porque a obediência compensa tudo aquilo que a gente não tem. A obediência compensa a falta de fé, a obediência compensa a coragem, o medo, a obediência compensa o entendimento. Então, obedece. Porque ele diz: quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Com Jesus, nós conseguimos. E nós precisamos fazer agora. E essa fala é muito parecida com aquela que ele falou em João 9, se eu não me engano, que nós precisamos fazer a obra do Pai enquanto é dia. Jesus em nós nos torna mais que vencedores e capazes para fazer tarefas impossíveis, como ir de encontro a pessoas que nos querem mal. Jesus é nossa fonte de encorajamento. E nós temos que fazer como Tomé. Vamos embora. Vamos também para morrermos com ele. E o Senhor, ele é lindo, Jesus é lindo, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então, quando você, inclusive, lê a Bíblia com os sentidos humanos, você vê que no versículo 15, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Ele sabia que a glória de Deus iria se manifestar e aquilo que os discípulos iriam receber era de um poder
tão grande. Porque veja, nós todos somos silos, nós somos depósitos daquilo que o Senhor coloca em nós. E o Senhor estava enchendo o depósito desses discípulos com coisas tão poderosas que ecoam em nós até agora. Tanto que nós estamos lendo evangelhos, epístolas, livros. Nós estamos bebendo da fonte que Jesus depositou nesses discípulos. Assim como nós, o Senhor nos preenche de coisas incríveis para que nós alimentemos gerações com o nosso testemunho, para que nós testemunhemos dele, porque nós falamos aquilo que nós vimos, vivemos e vivenciamos. Então, declaro em nome de Jesus que você tem experiências incríveis com Deus, que você tenha experiências incríveis com Jesus, para que você seja testemunha dele, para que você se compreenda amado, porque os filhos amados vivem experiências. Os filhos amados são aqueles que se colocam perto do Pai. Os filhos que não se sentem amados, eles se colocam longe e têm poucas experiências. Amém? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando chegaram ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? A palavra de Deus é linda. Na medida do possível, nessas aulas, eu vou lendo os versículos, só quando é muito grande, que aí eu não consigo ler, senão a aula fica muito grande também. A Betânia distava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, naquela época, era basicamente você perdia um dia para chegar. Você perdia um dia, porque parava, descansava, ia, dormia lá, ia e voltava. Então você tinha o caminho de ida, você tinha o caminho de volta, que só aí perdia-se 2 dias.
E a palavra diz, nos versículos anteriores, que Jesus segurou lá 2 dias a mais. Ou seja, 4 dias do sepultamento, provavelmente da morte de Lázaro. Isso é muito interessante, gente, porque os rabinos, os mestres da lei naquela época, eles tinham uma crença que assim, o morto até o terceiro dia, ele é como se fosse ressuscitável. Eles acreditavam que era passível de ressurreição por um profeta, por um grande homem de Deus, por um agente divino. Eles criam nisso. Mas, a partir do quarto dia, a alma saía do corpo e somente o próprio Deus, somente o próprio Deus poderia ressuscitar. Essa era a crença rabínica, essa era a crença que pairava sobre os judeus, inclusive. Vou ter que falar. Jesus é intencional. Foram 4 dias propositais. Ele não segurou lá por preciosismo do tempo. Ele segurou e não foi imediatamente porque ele tinha uma mensagem a passar. Porque ele estava em processo de revelação de quem ele era, anúncio do reino de Deus, quebra do espírito religioso, quebra do espírito de opressão religiosa que pairava por ali. E ele era o cumprimento de todas as profecias. E ele, ressuscitando Lázaro, se revelou como Deus. Porque no enterro de um judeu era hábito, e até hoje, mas antes era mais intenso, que você vinha, porque todos basicamente eram parentes e tinham relações muito próximas, então vinham judeus de todos os lados para consolar Maria. Tinham muitas pessoas ali. Na verdade, o Senhor reuniu testemunhas da sua glória. Naquele velório, o Senhor reuniu testemunhas da sua glória. Testemunhas da sua glória. E as irmãs, elas criam em Jesus. Mas repara, a revelação de quem Jesus era, ela estava sendo descortinada. Porque veja, a Marta, Senhor, e a Maria também falou isso, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão teria morrido. Ela acreditava que Jesus poderia fazer. Ela acreditava no passado. Mas ela também acreditava naquilo que Jesus fará. Quando ela diz: Eu sei que o meu irmão Lázaro vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos justos. Eu creio no futuro. Eu creio que o Senhor fez. Eu creio que o Senhor faria. Eu creio que o Senhor fará. Mas muitos de nós temos dificuldade, como Marta e Maria, para crer naquilo que o Senhor faz hoje. Porque é mais fácil você crer em ideias passado, futuro, são ideias, são coisas distantes dos sentidos, distantes da visão. Então é muito fácil você se basear a tua fé. Isso é muito comum hoje em dia, basear a sua fé naquilo que Jesus fez. Ou na igreja primitiva, ou no passado. Tem gente que crê que a era de milagres acabou, mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. A Bíblia fala isso. Então a nossa fé, baseada naquilo que Jesus fez, ela transforma o nosso presente em algo morno.
Se você não crê que Jesus faz, você não crê no Jesus do presente, passado e futuro. Você crê no Jesus de passado e você crê no Jesus que virá. E você perde o alvo. Você perde o alvo, você perde a missão. Porque nós precisamos anunciar que o reino de Deus é chegado. E o Senhor fala: para isso, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem demônios. O Senhor nos emparelha, o Senhor nos ferramentaliza. Hoje, o Senhor tem bênçãos sobrenaturais para nós, eu e vocês, hoje. Então eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que vem para tentar cercear a tua fé, cercear a sua identidade como filho. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que vem para impedir que você viva a plenitude de Deus hoje. Porque ele fez, sim, ele fez. Ele fará, sim, ele fará, mas ele faz. Ele faz na sua vida, ele faz na minha vida. Hoje, a bênção é para hoje também. Toma posse disso. Toma posse disso. Porque Jesus não é um Deus que é ausente. Jesus não é um Deus que não se compadece. Jesus não é um Deus cuja soberania dele, porque ele é soberano, faz com que ele não se importe com meras criaturas, porque quem somos nós na presença do grande eu sou? Muitas pessoas cuja identidade ela foi contaminada, elas realmente acham que Deus não se importa com elas pela pequenez dela. Sim, nós somos pequenininhos, mas o Senhor nos ama. Veja como ele se comportou com Lázaro, Marta e Maria. Jesus, no versículo 33, ele olhou para Maria chorando e a palavra diz que ele se agitou no espírito e se perturbou. A palavra aqui, no original em grego, sim, é perturbar, é se agitar e se indignar. O Senhor se indignou, mas não com Maria, o Senhor se indignou com a morte, porque não éramos para nós estarmos vivendo isso. Nós nos afastamos de Deus. A condição humana, ela entristece. E cada vez que o Senhor vê os filhos dele sofrendo, ele se indigna com aquilo que contaminou a humanidade. Ele se indigna com as coisas que se levantam contra você, contra as doenças que se levantam contra você, contra as dificuldades que se levantam contra você, contra o inimigo que se levanta contra você. Ele chorou. Jesus chorou. Jesus era 100% homem. Jesus se importa com você. Olha para cá. Jesus se importa com você e comigo também. Jesus ri com você. Jesus se alegra com você. Mas Jesus também se entristece. Naquele dia onde o trauma aconteceu, naquele dia onde o abandono e a rejeição deram os primeiros passos na sua vida, naquele dia onde você se sentiu sozinho, sozinha, naquele dia mais difícil, Jesus estava lá com você e ele estava chorando, ele estava muito triste também. Jesus chorou com você também, assim como ele chorou com Maria e Marta, por Lázaro. Porque o choro de Jesus é diferente, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar.
A morte para ele tem um outro significado. Ele não chorou pela perda, ele chorou pelo mal que entrou na humanidade, porque ele ia resgatar da perda, mas ele chorou pelo mal que entrou na humanidade, que faz tanto mal para os filhos amados dele. E o amor dele foi visível a todos que olhavam, como diz no versículo 36. Vejam como ele o amava. Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. E quando a gente fala conosco, é realmente conosco. Porque o mesmo Jesus habita em nós hoje, através do Espírito Santo, de forma ilimitada, e ele continua chorando conosco. Ele continua rindo conosco. Ele continua se relacionando com você hoje, você que recebeu ele no coração. E você que não recebeu Jesus, eu te convido agora, liga para um cristão que você conhece, se entrega, porque Jesus está do seu lado também. E ele quer que você se torne filho, ele quer que você se torne filha. E quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma ousadia espiritual que conseguimos chegar para esse Deus e falar: Pai, Papai, Abba. Não perde tempo. Entrega a sua vida para Jesus. Você, cristão, não perde mais tempo também achando que Jesus não te ouve, que você... Jesus chora com você, Jesus ri com você. É a relação mais íntima que existe, muito mais íntima do que a relação de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. Muito mais, porque agora ele habita em nós, ele habita em você. Ele riu com essa família, ele chora com essa família, ele ri com a sua, com você e chora com você. Amém? Mas o mesmo amor, o mesmo milagre que foi percebido por uns como bom, como uma coisa maravilhosa, para outros foi motivo de crítica. Hernandes Dias Lopes diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. É o mesmo sol. A diferença é o material. A diferença é o material. Que nós sejamos como a cera. Que nós sejamos amolecidos pelo amor do Senhor. Que nós consigamos olhar para isso e nos focarmos naquilo que o Senhor está fazendo, não naquilo que ele não está fazendo. Porque se ele não está fazendo, não deve ser feito. Independente se você concorda ou não. Porque os planos dele são melhores, maiores, mais incríveis do que os nossos. Amém? Então não se escandalize, porque Jesus, ele nunca vai ser unanimidade. E é assim que é. Você, em Cristo, você não vai ser unanimidade. O amor que você dá, as palavras de vida que você demonstra e declara, a graça de Deus que você manifesta, é claro que é óbvio que as pessoas recebam, mas não é assim. Você não vai ser, você vai ser rejeitado. Ele falou: vocês vão ser odiados por causa de mim. Então você vai querer fazer o bem e vai ser odiado mais ainda por algumas pessoas. Fique em paz com isso. Porque Jesus assim já predisse. Ele já nos alertou sobre isso. Então se entristeça, como ele se entristeceu, com o mal que assola a mente das pessoas e dominou os corações. Mas não deixe de fazer, não deixe de ser Jesus, não deixe de se derramar, não deixe de derramar a graça do Senhor
por causa da dureza do coração de alguns. Amém? Eu declaro esse encorajamento em você, em nome de Jesus, para que você faça o que o Senhor comanda você a fazer e você deixe de fazer aquilo que o Senhor não quer que você faça. Eu faço essa oração diariamente, colocando na cruz até a minha boa vontade. Amém? Então vamos lá. Jesus, outra vez, profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tire as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Vamos de aguinha. Muito poderoso isso. Porque veja só, existe uma parte que nos cabe. Jesus foi levar vida naquele lugar. Mas ele disse: Vocês, homens, tirem a pedra. Existem obstáculos a serem removidos por nós, para que a graça dele se manifeste, para que o poder e a vida dele atue em nós e através de nós. Ele poderia tirar a pedra, ele poderia dissolver a pedra, ele poderia fazer com que a pedra nunca existisse eternamente. Mas ele escolheu que nós sejamos coparticipantes daquilo que ele está fazendo. Na multiplicação dos pães, nós vimos isso em aulas passadas, Jesus podia jogar o pão para o alto e distribuir na hora pão e peixe para todo mundo. Ele não escolheu fazer isso. Ele escolheu nos usar para distribuir o pão. Toma, parte, toma. Você dá para o seu colega, colega dá para o outro. Vocês se distribuam. Vocês se ajudem. Vocês se suportem. Ensinem, aprendam, recebam, deem. Vocês, em comunhão. Existem pedras que nós precisamos tirar juntos. Existem pedras que nós precisamos retirar individualmente e outras em comunhão. Existem pedras que só vão ser retiradas em comunhão, mas tem aquelas que nós precisamos tirar individualmente. De qualquer maneira, é a parte que nos cabe. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, porque ele não erra. Ele escolheu assim. Ele é um cavalheiro, ele vai até onde a gente permite que ele vá. Se nós colocamos obstáculos àquilo que ele quer fazer em nossa vida, ele não faz. Ele poderia. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele não faz. Mas ele não faz. E aí Jesus ensina não só a Marta, mas ensina a nós. Porque nós temos as nossas crenças limitantes, elas restringem a atuação do Espírito Santo em nós. Porque Jesus mandou retirar a pedra, ele estava prestes a fazer algo. E Marta, eu imagino ela colocando a mão no ombro do Senhor: Senhor,
ele já cheira mal. Tem certeza? Eu acho que não é bem assim. Nós colocamos limites em nós mesmos, naquilo que o Senhor quer fazer em nós. As nossas crenças limitantes estabelecem um limite nessa relação entre nós e Deus. Uma identidade distorcida é uma das piores crenças limitantes, porque a Bíblia diz: aquilo que você pensa que é, você é. Quem você pensa que é, como você pensa, assim você é. Depende da versão que você lê. Como nós pensamos, se nós não nos enxergamos como filhos amados, nós vamos reagir ao mundo e ao Espírito Santo como um filho não amado. Se nós não somos um filho maduro, não agimos como um filho maduro, nós vamos nos relacionar com Jesus como uma criança espiritual. Se você crê que os milagres são para uma era que não é mais agora, você vai viver isso. Você não vai experimentar do Senhor. Você não vai experimentar do Senhor. Se o Senhor te deu um chamado, seja ele qual for, e você não, isso é demais para mim, isso não é para mim, esse tipo de coisa não é para mim. Orar em línguas não é para mim, curar enfermos não é para mim, ressuscitar mortos não é para mim. Eu particularmente, eu nunca tive a honra de presenciar um morto ressuscitando. Eu já orei por mortos algumas vezes. Eu continuo crendo da mesma maneira, mesmo não acontecendo. O que vai me limitar não é a minha crença limitante nesse sentido, mas eu com certeza tenho algumas outras. Algumas eu vejo, outras eu não vejo. Por isso que a gente ora e se rende, porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade conduz a toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que nós entendamos tudo aquilo que Jesus quis dizer. Por isso que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. E é o relacionamento menos desenvolvido no mundo cristão. E aí nós não temos acesso ao plano de Deus, porque o plano de Deus é nós operarmos através do Espírito Santo, que é o nosso consolador, é o nosso intercessor, é o poder do Senhor em nós. Faz sentido isso para você? Então não limite o poder de Deus na sua vida, não limite o amor de Deus na sua vida. Não limite o amor de Deus na sua vida. Retire a pedra, retire os obstáculos, e você vai ver Lázaro ressuscitando, você vai ver vida, você vai ver a sua identidade ressuscitando. E é lindo de ver, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Jesus, ele é tão misericordioso que a Marta disse: Senhor, Jesus, olha, eu não falei. É sobre isso, olha. Porque o evangelho não é teórico. Jesus não é uma teoria. Como ele falou com Marta, eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus, e ele falou isso prestes a que ela veja a glória de Deus. Um sinal tremendo. Sinal tremendo. O Senhor, ele quer que nós vivamos experiências com ele. Porque quando nós vemos a glória de Deus, nós nos tornamos testemunha dela e nós podemos falar daquilo que vimos. Porque nós não podemos dar testemunho daquilo que nós não vimos. Fica fraco o nosso testemunho. Muitas pessoas vivem de testemunhos dos outros, mas o Senhor, ele quer que você tenha as próprias experiências com ele para dizer: eu vi a glória de Deus. O reino de Deus é chegado. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Porque quando nós testemunhamos o nosso falar, ele carrega um poder diferenciado.
E Jesus nos ensina como a gente tem que se portar. Jesus nos ensina como é um relacionamento de pai e filho. Você quer saber como é um cristão, como um cristão deve ser? Jesus é como um cristão deve ser. É a nossa régua, é Ele. É Ele, curando, ressuscitando, dando palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, manifestando a glória de Deus. Isso é um cristão normal. Jesus, mesmo sendo Deus, ele diz, ó, isso é o normal do cristão. É assim que deve ser. E ele agradece. Como é que um filho deve ser? Como é que um filho se relaciona com o pai? Honrando o pai, agradecendo ao pai. Agradece. Cultura de honra, não só com Deus, mas com seu pai, com a sua mãe. Cultura de honra, principalmente com Deus, porque se você não ama o irmão a quem você vê, você não pode amar o Senhor a quem você não vê. Se você não honra o seu pai e mãe terreno, irmãos, pessoas, se você não honra quem você vê, você não tem condições de honrar Deus que você não vê. Provavelmente você está se enganando. Você está declarando coisas que você mesmo não acredita. Então Jesus realmente agradeceu. Ele mostrou como é que faz. Para que as pessoas não olhem para ele e não achem que ele é diferente de quem ele é. Ele é filho de Deus. Então as pessoas olhavam para ele e ele apontava para o Pai. Milagres aconteciam, as pessoas olhavam para ele e ele olhava para o Pai e direcionava o olhar de todos para o Pai. Então você que se movimenta em dons, você que se movimenta em sabedoria, você que se movimenta no poder de Deus, quando as pessoas olharem para você, direciona todos os olhares para o Pai. Agradece ao Pai. Joga toda a honra para Ele. Não fica com nenhuma graminha. Ah, não, essa aqui é minha, porque isso aqui, poxa, afinal de contas, eu fui o agente. Poxa, o senhor me usou, então essa honrinha aqui eu vou ficar para mim. Só isso aqui, só isso aqui, só aqui, ó. É igual aquele israelita que escondeu as coisas na terra, né, para ninguém ver. É só isso aqui é meu, tá? É justo. Quem te justifica é Deus. Entrega para Ele, que Ele vai te honrar. Mas a honra dos homens, entrega para Ele. O Senhor é o nosso justificador. Amém? E aí Jesus, depois disso, depois da pedra, depois de mostrar como o cristão é, ele olhou para Lázaro e disse: Lázaro, venha para fora. No início era o verbo, a palavra. Através da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Através da palavra de Deus, tudo que não existia veio a existir. E Jesus, mais uma vez, se apresenta como Deus entre nós. O que ele fez foi olhar para Lázaro e disse: haja, haja, haja vida, da mesma maneira que ele criou toda a existência. Quando Jesus declara haja, as coisas acontecem. Ele declarou haja e houve. Quando Deus diz haja, haverá. Amém? Nós precisamos crer nisso com todo o nosso entendimento. Assim como esses judeus que se depararam com tamanha glória, eles não tiveram alternativa a não ser crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito.
Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Sinais apontam uma direção. Sinais apontam uma direção. A direção que Jesus aponta é a direção oposta à morte. A direção oposta à prisão, ao cárcere. Jesus aponta para a liberdade e para a vida abundante. Jesus aponta para a cura, para a salvação. E, obviamente, o sequestrador, o devorador, o inimigo das nossas vidas, ele quer que as pessoas se direcionem voluntariamente para as trevas, para a escuridão. E quando Jesus aponta a direção oposta, isso desperta a ira. A ira do opressor, a ira do sequestrador, a ira do manipulador, a ira do abusador, a ira do ladrão, a ira do assassino, a ira do destruidor. Claro, Jesus disse: serão odiados por causa de mim. E ele está sofrendo na prática aquilo que ele mesmo profetizou. Porque os chefes dos sacerdotes nessa época eram os saduceus. Os saduceus comandavam o sinédrio. E se uniram com os fariseus, que eram partidos antagônicos. Eles tinham várias divergências, principalmente com relação à ressurreição. E eles se uniram em prol de um objetivo comum, porque ambos tinham um espírito opressor da religião manipulativa. Eles perderam o alvo. Eles cultuavam a si próprios. E Jesus apontava para a saída de tudo isso. Abusadores não se importam com o bem das pessoas. Esses saduceus, esses fariseus, eles se importavam apenas com eles mesmos, com poder, influência, autopotência. Autopotência. O bem que eles faziam, na verdade, eles faziam para si próprios. Mas o Senhor, ele é soberano sobre a história. E mesmo esses que estavam tramando a morte de Jesus, eles, o líder, profetizou sobre a importância da morte de Jesus. Caifás, ele profetizou sobre a importância daquilo que Jesus faria. Porque aconteceu exatamente isso. O Senhor morreu pelo povo, para que nós nos tornássemos um povo. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros:
será que ele vai vir à festa? Será que Jesus vai vir? Uma vez que nós temos contato com Jesus, automaticamente nós sentimos a necessidade da presença dele. Todos aqueles que tiveram contato com a palavra de Deus, com a presença, todos aqueles que você orou, que você acha assim, caramba, não deu certo, esteja certa, uma semente foi plantada. Todos aqueles que têm contato com Jesus sentem necessidade da sua presença. Alguns suprimem isso, alguns fogem disso, alguns ignoram isso, alguns lutam contra isso, mas todos sentem a necessidade de Jesus. Não tem como você ter contato com o Senhor, nosso Deus, e ficarmos da mesma maneira. Até aquela pessoa que rejeita totalmente. Lá no fundo, ela sente um incômodo pela ausência, porque a humanidade, quando caiu, ela ficou com um buraco do tamanho de Jesus. O nosso espírito clama por esse preenchimento. O nosso ser clama por essa plenitude. Então, querido, querida, pregue a palavra, manifeste a glória de Deus. Não importa se você vai ver o resultado na hora. Amém. É muito bom quando na hora, nós recebemos um feedback, na hora, se a pessoa aceitar Jesus, na hora, se ela corrigir dos maus caminhos, na hora ela voltar, se for desviado, na hora. Eu já tive a oportunidade de viver várias coisas. Dentre elas, eu já orei para uma pessoa, ela tinha um zumbido no ouvido. Há 10 anos, era insuportável, ficava um zumbido permanente alto. Tirava a qualidade de vida dela, dava uma dor de cabeça violenta. Eu tive a oportunidade de orar com alguns irmãos e parou imediatamente a dor da irmã. Quer dizer, da irmã não, da moça, porque ela não é uma irmã, porque ela não aceitou Jesus. Ela recebeu, chorou. Falei, você sabe quem fez isso? Foi Jesus. Você gostaria de viver isso? Gostaria. Você gostaria de aceitar Jesus? Não. Foi assim, falei, quase que eu perguntei, mas por quê? Porque tá maluca? Mas quem convence é o Espírito Santo. Não adianta você sacudir a pessoa. Não adianta você forçar. Mas eu tenho certeza que ela experimentou o amor de Deus. Em algum momento esse amor vai fazer sentido para ela mais e mais e mais e mais. Ou não. Mas a mesma pessoa, ela não é. Então pregue a palavra e lance a semente. O que vai acontecer depois não cabe a você. Semeia. 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 Pode ser que você nem veja o que acontece, pode ser que não seja na geração dessa pessoa, mas semeia. Nós somos nós somos sal. Sal da terra. Jesus diz, nós somos sal da terra. Uma das características do sal é provocar sede. Então, o nosso objetivo é provocar sede de Deus nas pessoas. Então, pregue a palavra. Não se envergonhe do Evangelho. Como Paulo falava, eu não me envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Não se acue. Peça ao Senhor. Porque a palavra diz que quando nós estamos diante de autoridades e potestades, para a gente não se preocupar, que Jesus vai colocar palavras na nossa boca. E não necessariamente é uma autoridade humana, né? Porque a palavra diz que nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra autoridades das regiões celestiais. Então, sempre nós estamos diante de alguma autoridade, seja uma autoridade humana ou uma autoridade, uma potestade do mal. Não se preocupe, o Senhor vai dar palavras.
O Senhor vai demonstrar o seu poder através de você. E nem sempre a gente prega falando. Existem lugares no mundo onde a gente não pode falar de Jesus. O nome Jesus não pode ser falado, a Bíblia não pode ser lida. Então nós precisamos ser Jesus através de relacionamento. Demonstre Jesus. Existem pessoas com coração mais duro, existem lugares onde é proibido. Então seja Jesus, demonstre Jesus. Porque nós somos tabernáculo dele. A palavra diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Essa palavra em grego é a mesma raiz de radiação, irradia. Então Jesus habita em nós. Então nós irradiamos a glória de Deus também. A Bíblia alerta, não apagues o espírito. Então as crenças limitantes, elas são uma fonte que apaga o espírito. Elas têm um potencial de fazer isso. Então, que nós tenhamos contato com quem nós somos, para que as pedras sejam removidas e para que a glória de Deus resplandeça em nós, para que nós semeemos e provoquemos sede nesse mundo. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Foi uma honra, um privilégio estar compartilhando isso com vocês. Eu oro para que aquilo que foi dito consolide no coração de vocês e, mais ainda, frutifique. Frutifique. Para que você leia a Bíblia. Vídeos não são suficientes. Aulas não são suficientes. Elas ajudam. Mas pega a Bíblia, lê, ora, vai no teu secreto, conversa com o Pai. Mesmo, não sei fazer isso, nunca fiz. Vai, obedece. Fala do teu jeito. Amém? Até a próxima aula, cara.